você pagou, aí não tem aquela questão de carência. Dentro desse prazo de 60 dias não tem problema nenhum. Entendi. Ou o problema que pode ter... seria algo abusivo, né? Porque você, se você não paga na data correta, você já tem os juros e a multa que e o seu nome já vai ter... pode ir para o Então você ainda ser desligado antes dessa data é algo que é abusivo. E você atrasado, você não tem, por exemplo, assim, a empresa não é obrigada a te fornecer o serviço, né? Não, atrasado sim, até o prazo de 60 dias. Até os 60 dias, se o cara precisou de uma cirurgia, qualquer coisa, tem que oferecer. Normalmente. Porque exatamente qual que é a lógica. Inclusive tem alguns juristas que defendem que até esses 60 dias é algo abusivo, não poderia fazer um desligamento por si só ainda nesse prazo. Mas eu não vou entrar nesse mérito não, porque a lei ela é clara. Atrasou 60 dias, pode desligar. Né? Eu não vi nenhum caso de ação judicial que revertesse essa lógica. Mas dentro do prazo de 60 dias, se ainda estando inadimplente, qualquer procedimento tem que ser realizado desde que previsto contratualmente. Ponto. Ele tem os mesmos direitos. Por que tem essa lógica? Exatamente porque a saúde, ela tem que, pelo menos em alguns momentos, prevalecer sobre a questão econômica. Né? Então, a pessoa, às vezes, por um problema específico, infelizmente, não conseguiu pagar aquele mês. Né? Claro, o cara é picareta, eu não vou nessa lógica, não. Acho que a maioria, inclusive, tem problemas econômicos, tem problemas por uma série de fatores, que não é uma má-fé ou picaretagem. Então tem esse prazo aí de no máximo 60 dias tentar resolver sua vida econômica, quitar o que está devendo e continuar valendo o plano de saúde para aquela pessoa. Vai estar aí nesses 60 dias ainda resguardado. Sim. Você está gostando do tema? Então escreve para a gente aqui para o @detudoumpoco TV, que é você no Twitter aqui do nosso De Tudo Um Pouco. Inclusive nós temos participações e perguntas aqui. A Patrícia disse que sou de Natal, sempre assisto ao programa, parabéns pelos temas abordados e fala Deus abençoe a vida de todos. Também a Josiane pergunta, referente à inclusão de dependentes no plano empresarial, gostaria de saber se fica a critério da empresa ou se é obrigatório. Bem, fica a critério da empresa em termos, porque na verdade é uma questão contratual. A gente até tocou isso semana passada, que quando fechado entre empresa e plano de saúde, as regras entre as duas é estabelecida pelas partes, então foge um pouquinho da regra geral. Mas ainda assim, no que se refere ao que a Carol levantou há pouco, de alguns procedimentos mínimos, eles devem estar contidos, ainda que seja um plano empresarial. Vou dar um exemplo aqui. Né? Uma criança, ela é internada. Ela tem direito a ter um acompanhante adulto? Sim, independente do plano de saúde, a não ser que seja um plano anterior a 95, que são planos que não têm a cobertura da lei. Então, independente se ele é empresarial, se ele é individual, se ele é mais caro, mais barato, se é apartamento ou enfermaria, a criança ela tem o direito de ser assistida por um adulto e não será pago nenhum valor a mais por esse acompanhante adulto. Então, são essas situações que, minimamente, seja de empresa ou não, devem existir. Eu acho que é interessante a gente falar até o número da lei, às vezes a pessoa quer dar uma lida lá para conhecer até mais os direitos. O senhor sabe de cor o nome? Sei, mas acho que melhor do que a pessoa ler a lei, porque a lei é complicadíssima. A lei é complicadíssima. Então, o que eu recomendo, tem uma cartilha super fácil, né, com perguntas de frequência, inclusive, do consumidor, que está no site da ANS. É www.ans.gov.br. Lá, inclusive, tem a legislação referente a isso, se a pessoa quiser fazer a leitura da lei. Mas até mesmo para alguém que é técnico no assunto, a lei é complicadíssima, a lei é enorme. Então, vale a pena ter uma cartilha lá bonitinha, ans.gov.br. Tem a cartilha bonitinha, acesse lá, tira suas dúvidas. Ainda persistindo dúvida, entre em contato com a própria ANS. Tem lá um 0800, tem um próprio contato online para que você possa conversar e esclarecer. Vale sempre ressaltar. Os planos individuais que têm a cobertura direta da lei, eles não correspondem nem a 20% das situações que existem no Brasil hoje. Então, a maioria das vezes, o seu plano é empresarial ou é anterior à lei de 95. Então, é fundamental que você entre em contato com a ANS para tirar qualquer dúvida. Eu queria perguntar para o senhor, além daquela novidade na questão, né, da mulher com câncer de mama, tem algumas outras novidades que foram acrescentadas a essa legislação, que o senhor lembre aí agora nesse momento? Tem. Cotidianamente a ANS faz acréscimos e esclarecimentos sobre essa situação, até porque
Essas agências reguladoras, seja de saúde, de vigilância sanitária, de luz, telefone, esgoto, água, elas têm uma certa força normativa. O que significa isso? Elas podem legislar nos seus limites uma série de questões. Então, exatamente esse rol de procedimentos, toda hora ele é revisto, ele é readequado. Então, por exemplo, existem algumas situações sobre próteses e órteses que foram acrescentadas nos últimos tempos. Tem a questão da oncologia, que foi acrescentada há pouco tempo. Tem uma discussão, isso tem um pouquinho mais de tempo, sobre a questão da super segmentação de procedimentos. O que significa isso? Isso é uma coisa importante que as pessoas têm que saber e acontece toda hora. Eu vejo isso, algumas ações judiciais chegam para mim, para o nosso escritório cuidar, com esse perfil, ele é muito comum. A pessoa tem que fazer uma cirurgia, tem uma série de procedimentos que devem ser feitos, aí o plano de saúde fala, não, a gente cobre a cirurgia, mas esse procedimento preparatório para a cirurgia a gente não cobre. A pessoa tem que arcar, né? Aí vem o reembolso. Não, aí não podia nem ter que arcar. É totalmente proibido cobrar isso da pessoa, porque o que acontece? E o que ela faz nessa hora? Olha, ela deve, das duas, ou ela paga e corre atrás, ou ela consegue uma ação judicial, uma liminar, para fazer o procedimento. Porque a ANS é muito clara. Você não pode dar uma cobertura, por exemplo, eu vou dar uma cobertura para o Jean de operação cardíaca, mas ele tem que fazer uma série de preparos antes, então os preparos eu não cubro, não. Isso é igual o cheque calção, né, que a gente até comentou. O cheque calção é totalmente proibido, não só pela ANS, tem uma lei federal hoje que proíbe terminantemente o cheque calção, e já tinha há quase 20 anos uma resolução do Fórum Nacional de Procons que já proibia o cheque calção, quer dizer, e continua sendo cobrado. É isso que eu perguntei, porque às vezes no momento do desespero, onde você precisa, porque eu falo que plano de saúde você paga para não usar. É uma coisa que você paga para não ter que usar. Quem é que quer ter que usar esse tipo de serviço? Mas é uma necessidade que você guarda aquele dinheiro para pagar. E às vezes quando você precisa, acontece a infelicidade de você ser obrigado a submeter uma situação dessa. Então, por isso, qual que é a postura do consumidor diante de algo que a gente sabe que está errado? Às vezes você pode até levar a legislação, mostrar, mas eles podem não querer aceitar naquele momento. Não, eles são treinados muitas vezes, infelizmente, para não aceitar, né? E o Código de Defesa do Consumidor fala que é, inclusive, crime. Não estou falando nem de questão civil, não, de crime. Né? O fornecedor se aproveitar de situações em que o consumidor se encontra fragilizado por algum motivo, não só em questões de informação, por exemplo, uma pessoa está vendendo um imóvel para um analfabeto e se aproveita do fato da pessoa não conhecer das letras para empurrar um contrato absurdo, como uma situação de desespero. Né? Eu vou até dar um exemplo que infelizmente acontece muito, que é o caso da pessoa vai a óbito, seus familiares são abordados em alguns locais com planos funerários caríssimos e absurdos. A pessoa está, obviamente, transtornada naquele momento, aceita qualquer plano, depois vai ver, depois que passou toda a situação, vai ver que era um plano totalmente lesivo àquele consumidor. Então isso acontece, infelizmente, em todo o país, a todo momento. Então é difícil falar assim, não, você tem que ter tranquilidade, frieza, de não cair nisso, perceber a situação, faça a denúncia a um órgão de defesa do consumidor, se for o caso, faça um boletim de ocorrência. Seria o procedimento. Entendi. Agora, só que no desespero, a pessoa às vezes vai, paga e tal. Então, a única coisa que eu te peço é, mesmo no desespero, seja na questão de saúde, de óbito ou outra, tente manter a calma, veja qual é a situação, porque infelizmente vários fornecedores se aproveitam dessa situação de desespero para impor sobre o consumidor uma série de situações totalmente absurdas. E registre-se, pegue recibo, peça cópia de contrato, né? Para depois, se for o caso, discutir via PROCON ou judicialmente. Eu que tenho uma última pergunta, tá bom demais. Nós estamos aqui, eu já estou quase que sabendo tudo sobre os meus direitos de plano de saúde, PHD em carente. Já não estou mais carente, para falar a verdade. Mas eu queria fazer uma última pergunta, você falou do plano corporativo até numa outra vinda sua também, Sim. Você citou, mas eu não me lembro se a gente tocou nesse assunto. O funcionário tem um plano que é corporativo. Esse funcionário sai da empresa e resolve manter o plano de saúde. Ele, na passagem de plano corporativo para plano pessoal, individual, ele tem que cumprir carência? E também uma outra questão. O funcionário, ele trocou de empresa e quer trocar o plano também. Ele precisa de
pagar a carência, vamos dizer assim? Bem, se o plano corporativo qual a pessoa faça parte, por algum motivo houve um desligamento ou por demissão desse funcionário, ou por a empresa acabou, ou o plano não existe mais e tal, num prazo de 60 dias, você pode optar por um outro plano de saúde da mesma operadora de plano de saúde e não terá que cobrir nenhuma carência. Então, digamos que eu seja demitido ou peço demissão da minha empresa que eu trabalho hoje, eu posso manter o vínculo com aquele plano de saúde, com um plano qualquer, sem cobrir carência, desde que eu faça opção num prazo de 60 dias. Uhum. Essa é a questão toda. Agora, se eu saio da minha empresa, eu vou para uma outra empresa e vou buscar um outro plano de saúde, é possível não ter a carência, desde que seja a questão da portabilidade ou você aproveite aquele prazo de 60 dias para ficar na mesma empresa, operadora de plano de saúde, pegando um outro plano para não ter mais carência. Às vezes vale a pena, porque às vezes as condições que a empresa te oferece de valores para continuar ligado a ela sejam razoáveis, mais razoáveis que o plano corporativo da nova empresa que você vai trabalhar. Você muda só para individual, é familiar que fala, né? Quando não é corporativo, é familiar. Individual. O nome técnico é individual. Muito bom, doutor Bruno Burgarelli, né? Acabando com todas as nossas carências aqui. Encheu de dúvida de participação. Não, eu tô com a mão cheia de participação. No CAT também, então a gente vai passar, vamos passar as perguntas de vocês, tanto pelo Twitter quanto pelo CAT, para o doutor Bruno, que ele pode estar respondendo diretamente. O doutor Bruno que também está ali no Twitter, né? Direto ali no Twitter. Estou vendo que você está sempre citando ali, sempre falando que vai estar no programa. Qual que é o seu Twitter? É o Bruno Burgarelli. Bruno Burgarelli. Arroba Bruno Burgarelli, 2 L's e I no final. Então, se você quiser conversar conosco pelas redes sociais, pelas mídias sociais, eu também estou no Twitter, passe a nos seguir, pode fazer a pergunta diretamente, quem mandou pelo Twitter pode fazer tranquilamente, sem problema algum. Estou aí à disposição para ajudar.